Boa tarde, povo angolano. Chegamos ao momento que nós conversamos, sempre no nosso canal Ana Nekongo. Como sempre fizemos o pássaro Toyo Nekongo, que é o pássaro, que é o mensageiro do Reino do Congo, veio de novo à vossa frente com sempre novidades. Infelizmente, as novidades que nós trouxemos, as mensagens, muitos não gostam, mas são mensagens importantes, que abrem a mente do povo, mensagem que faz o povo pensar. Não é mensagem para dividir o povo, trazer problema na vida do povo angolano. Mensagem de mentiras, mas mensagem de verdade. Eu me lembro quando falei da igreja Imunte, recebi insulto das pessoas. Recebi mensagem da França, Holanda, Alemanha, Suíça, Holanda também. E o filho e a filha do pastor chamaram para insultar-me. Mas o meu povo inscreve-se, ou registra-se no nosso canal Ana Nekongo. É um canal que ensina a história do Reino do Congo. Um canal que sempre aparece com mensagem do povo angolano na diáspora. Um canal que conta os acontecimentos que está acontecendo em Angola, que o povo não tem conhecimento. Um canal onde podemos fazer debate, também a ouvir a opinião do povo angolano. Um canal que explica o que aconteceu ao povo do Congo durante a estadia deles fora de Angola. E também filhos de Angola que são do sul ou de outras tribos de Angola que tiveram também fora. E o pássaro Toyo Nekongo conta essa história ao povo angolano para ter conhecimento, porque nosso governo isso não diga. E quando eu falei da igreja Imunte, houve insultos, ameaças, e estou sempre a receber ameaças. Até agora eles querem que eu tire o vídeo. E eu não entendo por que eu devo tirar o vídeo que eu tinha posto no YouTube, que está a contar a verdade, acontecimento que está acontecendo nas igrejas angolanas. Eu sou angolano, patriotas angolano, filho de Angola, alguém que ama a sua terra, que ama a sua pátria, e não posso explicar ao povo, ao governo, que está com maldade que está acontecendo em Angola. E vou receber ameaças, porque tens que tirar o vídeo que você tinha posto no YouTube, tens que fazer um vídeo pedir perdão ao pastor, você nem conhece o pastor. É tipo, eu estou a fazer difamação em nome do pastor, mas estou a dizer a verdade. E quando eu falo, vou fazer sair muitas matérias, muitos vão assustar. Recebi uma chamada aqui de uma senhora. Essa senhora deixou-me a mensagem, disse que vamos seguir, vamos ouvir.
yo pona pesa yo ba éclaircissement concernant situation ya imuti parce que nga nayebi mutu ana banda Congo na pesa yo banzela mutu ana pe makambo ya salanga na asali batu oyo esali ke biso tokimi toye pe na mboka oyo donc orapele ngai na numéro oyo. To listen to the next message, press 1. To replay the message. Vocês ouviram? Alguém chamou da França, ela falou em Lingala, não sei se é congolesa, angolana, não sei. Mas eu falei com a senhora, ela me contou tantas histórias. Os que falam Lingala vão traduzir. Ela disse que ela conhece o homem, o senhor Kamalando, o doutor pastor, conheceu o homem a partir de Kinshasa. Quer dizer, viveram, não sei, e também se encontraram também em Angola, não sei como, vocês vão ver isso. E ela seguiu, deve ter visto o meu vídeo, um dos meus vídeos sobre a igreja, e ela quer contar a história dela. Ela agora vive na França, que aconteceu nela, na altura que ela esteve em Angola. E eu não vou parar aí, devido do Covid-19. Neste momento não vou para Europa, voos domésticos. Mas é assim que isso vai começar porque eu vi na televisão, os voos vão começar dia 8 de junho. Então, também veio com algumas leis aí. Basta isso começar, verei as possibilidades e darei um salto para entrevistar a senhora, para toda Angola ver a senhora. E eu farei pergunta, a senhora vai responder, isso vai facilitar membro da igreja e do governo tomar conta da senhora, se a igreja conhece ou não conhece. Isso eu estou apenas a fazer o meu trabalho. Como o filho Eliezer chamou da África do Sul para me insultar, eu estou de acordo, para mim é nada. Ele é formiga para mim, mas pronto, aceito. A filha também, a Glória também, chamou, até ela chamou para falar comigo em inglês, mandou-me calar a boca para ouvir aquilo que ela tinha para me dizer. E o filho Eliezer que vai me escrever, tem aqui a mensagem, disse que não, eu que sou estúpido, nem português falo bem, e nem inglês que eu falo bem. Pronto, para mim não é problema. E uma vez falei com um do sobrinho, Blaze, ele disse que o nome dele, pronto, pá, ele não insultou, mas fez ameaças. O nome dele é Blaze Kamalando, aquilo que ele disse, contou os nomes dos membros da família dele, para provar que não, o tio é Bacongo. Mas pronto, o meu assunto era, eu sou angolano, defendo a pátria angolana. Então, quando eu falo, se um estrangeiro estiver em Angola a pregar boa nova na igreja dele e a unir o povo, a ajudar, nós aceitaremos. Mas uma pessoa que é pastor está a dividir as pessoas, a trazer problema nas famílias das pessoas, e não sei se eu posso meter isso dessa forma, sair com as meninas da igreja. Então nós não podemos apoiar esse tipo de pastores, porque aquele é um comportamento que acontece muito no Congo e alguns países africanos. Então, consoante as informações que eu recebi do pastor Kamalando, e é por isso que eu falei também aquilo que eu vi na televisão Zimbo. E é por isso que eu falei que essas coisas não podem acontecer em Angola. E não falei para magoar o senhor, nem entrar na vida dele pessoal, mas é defender a minha pátria
e sobretudo eu vi que não, ele era estrangeiro. Então, você a fazer esse tipo de comportamento na terra alheia, o ocultismo é para eles lá no Congo. Eles vieram, se ele é congolês, se ele é angolano, Bakongo, nós Bakongo, porque eu sou Bakongo, nós não fizemos isso. Se ele é ocultista, então que fica na família dele, em vez de arranjar problema nas vidas dos angolanos. Nós, Bakongo, temos feitiço. Temos, até não sei como dizer isso, até não diria feitiço, mas temos o poder ancestral. Temos a palavra, como se diz em português, pronto, a palavra virá. Estou a procurar a palavra ritual, não sei ritual em português, como se diz. Nós temos isso em Bakongo. Porque muitos não sabem, mas nós não brincamos com aquilo. Usamos aquilo para ajudar a família. Por acaso, se um ataque na família, defendemos. E para nós, alguém dizer que não, eu sou quimbandeiro, é vergonha. Nós não fizemos isso. Não é porque aqueles hereges estão a trazer feitiço em Angola, nós não temos. Vocês não podem imaginar, se você chegar no Beu, em Quimbele, Kisagandika, naquelas áreas, você encontra feitiço, você nem imagina. Mas nós, Bakongo, temos um respeito que até não consigo explicar isso. Tens que casar com a família Bakongo para você sentir o nosso respeito. Mas pronto, eu meti esse vídeo, aquela mensagem para vocês ouvirem. Eu irei na França entrevistar a senhora, para a igreja ver que não estou a inventar. E todo mundo que vai aparecer, que fez parte da igreja, eu irei onde que ele estiver para filmar, entrevistar, para o mundo ver. Isso é apenas para responder no miúdo Eliezer, que me chamou para insultar-me. A Glória, que é a filha do pastor Camalano, que vai chamar para me insultar. Mas eu tenho família em Angola. Até a minha família agora me chamaram quando viram o vídeo que eu disse que não. Crianças me insultaram. Chamaram para me dizer, mas aquela Glória que está te insultar, ela ficou grávida fora de casa. A Glória fugiu de casa porque havia uma menina que vivia na casa do pai, que cresceu na casa do pai, que não é família. Que não vou dizer o nome para evitar essa coisa de difamação, como vocês entendem as coisas. Uma menina que vivia naquela casa do pastor, que ele criou. Glória, o que aconteceu naquela menina com o teu pai? Conta ao mundo. Por que você fugiu da casa do teu pai? Não é porque vocês descobriram o que aconteceu naquela menina com o vosso pai? Não é verdade? Não é a verdade, estou a te perguntar agora, Glória. Então você foge na casa do pai, onde você foge ficar grávida, não é? Como que você foge parar na África do Sul? Será que eu fui em Angola receber essas mensagens? Eliezer que vai me insultar. Let me tell you this. Nem o português não fala bem, nem o inglês não fala bem. Mas você nasceu em Angola, que você fala bem português, então é um privilégio para você. Eu não nasci em Angola, nem estudei em Angola para aprender o português, mas consigo falar português, consigo escrever isso. Imagina se eu tivesse ido numa escola a aprender a língua portuguesa. Como seria o meu português? Se eu fizesse a minha educação em português, como seria o meu português? Várias vezes recebo mensagens das pessoas que não é para grande homem. Sim, senhor. Você é mesmo angolano. Diz que não, irmão, pá, não liga aquela gente, pá.
Nós entendemos tudo que você explica. E agora o Eliezer nem o português nem o inglês você não fala bem. Listen, I had the privilege to come to this country, and then had a scholarship. I went to university. I educated myself in this country. And you're trying to prove to me that you come from maybe a very good background or a good family. But to be honest, I don't see any education on your side. What I've seen so far, the stupidity in you, and the African attitude to phone someone like me at my age to insult me did not make sense to me. I can't see you teaching me English. I wish your dad had enough money to send you to Europe, probably in this country. I wish you were sent to England to educate yourselves. And I wish your dad could pay the scholarship for you, or probably would have found you a place for you to educate yourselves. But I can't see your dad being able to afford to pay this for you. He has no money, probably not enough. That's why you guys went to South Africa. For some reason, you must have taken some drugs or whatever it is, and you assume going to South Africa makes you more intelligent or more educated or probably friendly in English. Well, time will tell. Time will tell. I'll call this as an encouragement on your side. And I won't stop again. I'll keep all the videos. I won't remove any. And I'll come out with a lot of your dad. Till the tree will crumble. I won't use no guns, no machete to bring it down. But you see, você é apenas formiga, you know? Formiga, if I have to kill an ant, you know, probably I could kill him with a hot water. Or probably I won't use a hammer, probably, you know, I'll probably end up digging or leaving a hole on the ground. So, I don't know what I can say. I'll find a way of doing it. É por isso, como vocês têm habilidade, o pai, a família, o pai, o vosso primo, o Blaise, Blaise o nome dele, né? O Blaise Kamalanda disse que até ele lutava, ele não gosta que as pessoas insultem o tio dele. Entendo isso, nós todos não gostaríamos disso. Mas se haver uma maldade na família, então fala com o tio, aconselho o tio. Ele às vezes luta com as pessoas, então pronto. Eu agora tenho medo, se por acaso passar na França, o tal primo vosso disse que é sobrinho do senhor Kamalanda, então ele vai acabar de lutar comigo, ou vai acabar de me bater. Eu tenho medo agora das ameaças que estou a receber da parte da igreja. Mas pronto, se for lutar, eu posso lutar. Eu sou Fábula. Eu não tenho medo de lutar. Estou a me preparar porque um dia deste estarei na França, então posso ser atacado pelo vosso primo. Então eu vou me defender o dia que isso vai acontecer, o que seja na Suíça, porque eu ando muito.
que seja na Suíça, na Alemanha, na Bélgica, na França, Holanda, se acontecer por acaso alguém me atacar que faz parte da igreja ou da família, eu vou me defender. Mas o meu conselho que eu darei, o vosso primo pode perguntar àqueles que me conhecem. Lutar comigo, claro, eu vou me defender, porque ele que vai me atacar. Mas se ele não tiver força, quando a luta acabar, ele nunca mais vai atacar pessoas. Ele nunca mais vai querer lutar. Essa é a única mensagem que eu posso vos deixar. Que eles perguntam, todos que me conhecem, que seja em Angola, que seja na Inglaterra, que seja na Europa, porque eu sei por que vão me atacar. Porque se eu falei do pastor, eu falei apenas a verdade que eu vi na televisão Zimbo, que eu vi como vocês foram no tribunal, e as pessoas me chamaram depois daquele vídeo, eu vi toda a parte, e daí entendi que estava a acontecer, e até eu ajudei de fazer aquele vídeo, e agora todo mundo está a sair. Vocês viram aquele vídeo, e a senhora, consoante os conselhos dos mais velhos, que não, assim que estamos no período do Covid-19, não dá para viajar, ainda faz a entrevista no coiso, no telefone, para o mundo ouvir isso. E quando abrir os voos, vai onde ela está, entrevista a senhora para o mundo ver. Isso que eu farei. Todo mundo que estiver alguma coisa para contar sobre a igreja, eu irei filmar a pessoa para o mundo ver que não, eu nem inventei, eu nem conheci ninguém em Angola. Que seja família, que seja pastor, que seja a família com quem ele está a discutir, eu não conheço ninguém. Foi apenas os vídeos, as pessoas que me mandavam, e através do vídeo, às vezes conversamos, isso aconteceu porque aconteceu em Angola, porque aconteceu isso, até tem aqui alguém. Então é assim que aparece alguém da Bélgica e da Holanda que contaram aquela história. E com os vídeos, meti tudo junto e falei para defender a pátria angolana para o governo não deixar esse tipo das igrejas em Angola. E é isso que apenas fiz. Eu não insultei ninguém. E eu tive que dizer os nomes que aconteceu em tudo isso para o governo verificar, ver as provas. Por exemplo, a senhora que acabou de chamar, ouviram a voz dela? Não conheço. Se ela fez parte da igreja, é o pastor e membro da igreja que conhece, eu não conheço até. Não conheço. Quer dizer, eu não estou a dizer mentira. Nem estou a insultar alguém. E agora, quando fazer a entrevista da senhora, não sei se ainda terei ameaço da minha parte, ou vão aceitar que não, eu fiz o meu trabalho e vão me deixar em paz para talvez argumentar com a senhora, ou lutar, ou debater com a senhora, isso que não sei. Mas pronto, assim que o filho e a filha que estudaram muito inglês, que falam bem inglês, eu também vou fazer esforço, se for ir em Portugal a aprender bem o português, eu farei. Só para continuar a responder ao senhor Eliezer, o humilde Eliezer, e a senhora Glória, que fugiu de casa do pai, ficou grávida, que é filha do pastor, porque a filha ou a menina que vivia na casa do pai, que o pai criou, e aconteceu alguma coisa com o pai. Então você próprio conta isso ao mundo, conta isso ao governo angolano, ao povo angolano. Se membro da igreja tem conhecimento disso, se eu menti, que eles contam. Que eles contam. E se você escondeu isso,
Eu vou vos dizer que não, vai aparecer pessoas que vão contar o que aconteceu na casa do teu pai. Para você fugir, para ir parar na África do Sul, para você fugir da casa do teu pai, para ir ficar grávida. Se você consegue responder, então responde para o mundo ouvir. Você fugiu da casa do pai por quê? E eu, se for entrevistar aquela menina, vou entrevistar. Se for no telefone, nós faremos. Como vocês insultam, também quero vos dar a oportunidade de insultar. Como vocês têm dinheiro, mandar pessoas. Já anotei no meu telefone, outra vez, o Blaise, que estava a falar comigo da França, e o número dos Estados Unidos aparece. Então, Estados Unidos e França, os dois, às vezes em quando, que eu falo no WhatsApp, e você vai ver, depois de falar com a pessoa, o mesmo número chama de volta. E eu chamo aquela pessoa no outro telefone, porque tem um número privado, chamo, diz que não, você que está me chamando, porque aqui está saindo o teu nome. Ah, não estou te chamando. Nós já acabamos de conversar. Diz que não, então todavia o teu telefone chamado, o teu número. Quer dizer, copiaram, alguns entraram no meu telefone, mas esse meu telefone é apenas o telefone da associação. E as pessoas de vez em quando enviam mensagem nesse telefone. Eu tenho o meu telefone privado que eu utilizo para pessoas importantes da minha vida, minha família e amigos importantes, não é para todo mundo. E esse número é o número de associação. O talvez vocês vão chamar não apanhar mais. E talvez a pessoa que vai substituir na associação que vai utilizar o número. Se eu estiver ao lado, sempre pode me passar e conversar. Mas o número é de associação. Então, eu apenas quis informar as pessoas e o nosso governo que anda a seguir o nosso programa. Eu não falo besteira, não. Não falo para magoar pessoas, não. Mas eu sou um pássaro toio que sempre vem com as mensagens importantes. Infelizmente, as minhas mensagens, muitos não gostam, porque quando sai a verdade, e eles vão ser apanhados. Quando sair a verdade, então o segredo deles vai aparecer à frente das pessoas. É por isso, quando estou numa árvore a gritar que não, o toio já chegou, tenho mensagem, então as pessoas pegam pedras, me atiram, para eu fugir, não contar a história. Infelizmente, eu sou um pássaro que aceita pedras e eu vou contar a história, ou minha história, quando eu acabar, daí vou-me embora. Mas o trabalho está feito para o meu povo que tanto adoro. Um povo que eu vou defender até nas últimas gotas de água. Povo angolano, abraço a todo o meu povo e abraço aos membros da igreja IMUT e a todos que chamam para insultar. Eu quero que vocês entendam, estou apenas a fazer o meu trabalho, mas não estou a magoar pessoas, não. Mas um pastor que está a dividir famílias, fazer milagre que não existe. Não é bom para um povo que você ama. E eu amo o meu povo. De Cabinda Cunene. Eu fiz um trabalho aqui na minha casa, passou muitos angolanos. Na minha casa passou angolanos de Luanda,
do sul, de leste ao oeste de Angola. Na minha casa, eu ajudei a arranjar documento para aqueles angolanos, arranjei casas, dei o meu dinheiro para ajudar aqueles angolanos. De Cabinda Cunene. Mas eu sou Bacongo. E muita gente, muitos angolanos me respeitam. Eu disse isso hoje para o povo saber que eu sou angolano, verdadeiro, e eu adoro o meu povo. Comigo separação não existe, porque eu adoro este povo. Eu entro em sítios, se comprar uma cerveja, aparece 15 na mesa, porque as pessoas compram para mim, se eu pagar. Abraço, meu povo. Até a próxima. Tribalismo comigo não existe. Abraço.